Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Faz um pouquinho de tempo, né, que eu não passo por aqui, mas esses dias surgiu uma pergunta para mim e eu gostaria de compartilhar com vocês. A pergunta que me foi feita é: Estado e igreja devem caminhar juntos? Até que ponto a igreja deve ficar separada do Estado? Isso me fez lembrar de que Dietrich Bonhoeffer, trabalhou esse tema na época, né, do governo, logo no início do governo nazista, conhecido então como um sistema chamado sincronização, a qual eles iriam, é, se não me falha a memória, na data de 7 de abril, eles iriam colocar então em pauta o parágrafo ariano. E nesse parágrafo ariano havia ali um conjunto de leis. E algumas dessas leis, é, conhecida como a restauração do serviço civil, seria para que funcionários que não faziam parte do que eles chamavam de estoque ariano, de uma raça pura, todo indivíduo com descendência judaica iria perder o emprego. E também a igreja, sendo estatal na Alemanha, todo pastor, a qual também tinha sangue judeu, iria ser removido, então excluído do ministério. Aliás, isso se aplicava também a um amigo muito próximo de Bonhoeffer. Foi o que levou, então, em março de 1933, a analisar essa questão e apresentar um ensaio que ele chama de ensaio A Igreja e a Questão Judaica. Então ele trabalhou esse tema e eu acho que nós devemos também pensar muito sobre isso. E ele trabalhou sobre o que é igreja, onde ele chega a uma conclusão que igreja só é igreja quando é voltado para os de fora. E aí Romanos capítulo 13, um texto que sempre entra em muito debate, que diz: não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram estabelecidas por ele. Então, até que ponto, dentro desse versículo, desse texto bíblico, nós devemos entender que o governo deve fazer o que ele quiser e a igreja não deve se posicionar, porque a igreja não deve caminhar com o Estado. Então, ele passou então a esclarecer. Bonhoeffer trabalhou esse tema diante desse texto também. Ele passou a esclarecer que a igreja, contudo, desempenha um papel vital para o Estado e que nós não devemos ficar então totalmente isentos ao Estado. E qual é esse papel que a igreja deve desempenhar para o Estado? Então a igreja deve continuamente questionar se o Estado está cumprindo o seu papel quanto à sua ação, se a sua ação pode ser justificada, legítima ou não. Ou seja, se o Estado está cumprindo o seu papel de criar lei, trazendo a ordem, ou se ele está agindo em ilegalidade e trazendo desordem. Em outras palavras, é o papel da igreja, então, ajudar o Estado a ser Estado. E se, por outro lado, o Estado cria uma atmosfera é, de lei e ordem excessiva, é papel também da igreja chamar a atenção do Estado a esse respeito. Então, Bonhoeffer enumerou aqui, eu quero compartilhar com você, três maneiras que ele três formas possíveis na qual a igreja pode atuar e deve atuar em relação ao Estado. A primeira, ele diz que a igreja deve ajudar o Estado a ser Estado, como ordenado por Deus. Então, ele deve ajudar o Estado a exercer lei que traga ordem. E a partir do momento que o Estado age em ilegalidade, trazendo desordem, a igreja deve se posicionar, então, contra isso. E aí, Bonhoeffer dá um passo a mais, dizendo que a igreja tem a obrigação incondicional para com as vítimas de qual o Estado trouxe desordem. Ou seja, o Estado agiu com injustiça para a sociedade. E antes de terminar essa frase, ele dá um salto ainda mais
no qual fez, aonde ele apresentou esse ensaio, muitos líderes, pastores se levantarem e deixarem ele só. Ao declarar que a igreja tem a obrigação incondicional para com as vítimas de qualquer ordem da sociedade, mesmo que elas não pertençam a uma comunidade cristã. Então, com isso, ele fez então que logo de cara ele já ficasse ali, fosse abandonado por diversos líderes. A terceira maneira em que a igreja pode agir em relação ao Estado, disse ele, consiste em não apenas fazer um curativo nas vítimas da roda, mas colocar uma trava na roda em si. Era uma tradução imprecisa, né, para nós hoje, mas ele quis dizer que às vezes não é suficiente apenas ajudar os oprimidos pelas más ações do Estado. Em algum ponto, a igreja deve agir diretamente contra o Estado quando ele passa então a imperpetrar o mal. Ou seja, qual é o papel então diante de Romanos 13? Não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades foram estabelecidas por ele. Devemos então, diante daquilo que Bonhoeffer apresentou, devemos nos posicionar diante do Estado quando ele não traz ordem, quando ele não cria leis para trazer ordem. A partir do momento que ele então prejudica a sociedade com ilegalidade e desordem, a igreja deve então se posicionar contra o Estado. Tudo isso, né, veio porque o governo nazista queria aplicar ali o parágrafo ariano. Primeiro para aqueles que tinham sangue judeu, funcionários do Estado, depois para pastores, e lógico que isso atingiria também os membros e depois todo o povo judeu. Um pouquinho aí de história e um pouquinho também de doses teológicas. Deus abençoe você. Você pense nisso.